Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Neste ensino, neste breve ensino que eu vou fazer com vocês nesse momento, nós vamos partilhar um pouco sobre um elemento fundamental que vai nos ajudar também no discernimento vocacional, que é o fato da comunidade Remidos no Senhor se autodefinir como uma comunidade de irmãos que se amam. Nós devemos estar conscientes, aqueles que estão se enamorando do carisma, estão se aproximando dele, devemos estar conscientes de que uma das características desta vocação, desta vivência, é a vida comunitária, viver em comunidade. E viver em comunidade tem os seus desafios próprios e tem as suas vantagens também. O homem por si só já é um ser social, a gente vive em sociedade, em comunidade. Mas a comunidade religiosa, a comunidade que a gente vive por causa de uma vocação, tem as suas particularidades. Então, a gente precisa estar bastante consciente a este respeito. Quando nós iniciamos a comunidade Remidos no Senhor, nós tínhamos um chamado no coração. Nós sabíamos que Deus nos chamava para a consagração da vida, mas nós não sabíamos como concretizá-lo, o que é natural, nos inícios de uma fundação, ainda mais naquela época, ali pelos idos de 1989, início da década de 90, em que nós tínhamos pouco acesso às mídias que se tem hoje, às informações que se tem hoje. No início, a gente muito jovem, sem uma orientação espiritual, sem um diretor para nos guiar, nós não sabíamos por onde começar, como concretizar o início da comunidade. Muito embora a gente sabia que Deus queria comunidade, essas profecias, primeiro essas palavras direcionadas assim, nós tínhamos desde o princípio. Antes mesmo de pensarmos, por exemplo, o nome, o carisma, a gente já tinha direcionamentos claros de Deus de que Ele queria que nós iniciássemos uma comunidade, mas nós não sabíamos concretamente como começar. Até achávamos que precisaria iniciar obras, grandes obras, quanto maiores melhor. Na verdade, quando a gente diz assim, eu não sabia por onde começar, a nossa dúvida era substancialmente duas coisas. Qual a obra fazer, o que Deus queria que nós fizéssemos concretamente para evangelizar, ou se seria uma obra social, etc. E outra coisa era saber se nós iríamos morar juntos ou não, ou seja, se iríamos fazer uma comunidade de vida ou uma comunidade de aliança. Justamente pelo fato de não termos um diretor espiritual, alguém com quem conversar, nossa prática era sempre de orar a Deus. Aliás, foi uma prática que nós fomos treinados desde o princípio, por isso ainda hoje mantém-se. Em tudo nós consultamos a Deus, nós rezamos e pedimos a Ele uma direção. Nós vamos perguntar a Deus, numa oração comunitária, o que é que Ele queria, por onde Ele queria que nós começássemos. E a resposta, na forma de uma palavra profética, foi esta. Deus nos disse, eu quero comunidade de irmãos que se amam. Ele não disse que queria esta ou aquela obra, Ele não disse necessariamente se queria que nós morássemos juntos, se queria comunidade de vida ou comunidade de aliança. Essas coisas elas foram se esclarecendo ao longo do caminho. Mas era fundamental naquele momento que Deus desse um ensinamento que nos remetesse àquelas coisas essenciais, fundamentais. Porque não adianta nós termos muitas obras, nem adianta nós sermos uma comunidade de vida ou uma comunidade de aliança, não vai fazer muita diferença se nós não tivéssemos esse projeto inicial, de sermos uma comunidade
de irmãos que se amam. Então Deus colocou ali uma base. Ainda hoje, qualquer pessoa que queira entrar na comunidade, ela tem que saber que ela precisa ser um irmão entre outros irmãos que se amam, um irmão de uma comunidade que se ama. Notem que são 3 palavras-chave que definem o que nós somos, ou pelo menos o que nós deveríamos ser. Mas eu diria o que nós somos hoje. Nós somos uma comunidade, veja, são 3 palavras-chave: comunidade, irmãos e que se ama, ou expressão-chave, né? Nós vivemos uma comunidade, nós somos uma comum unidade, embora nós sejamos pessoas diferentes, mas temos um só pensamento e partilhamos de um único ideal. A pessoa que vem para a comunidade Remidos, ela deve estar também consciente disso, que nós estamos aqui para compartilhar de um ideal que está acima dos projetos individuais. Então, ainda que a nossa individualidade ela não seja suprimida, é claro que dentro da comunidade cada pessoa, tem suas características, tem seus dons diferentes, tem até itinerários espirituais e temporais diferentes uns dos outros, mas existe um ideal, que é o ideal que se chama Jesus Cristo, na forma do nosso carisma, né, na forma da nossa missão, da nossa espiritualidade, que transcende a todos nós, está acima de todos nós. Então isso precisa ficar claro. Aqui existe uma comunidade. A pessoa não vem para a comunidade Remidos, sobretudo quando se trata da comunidade de vida, para realizar projetos pessoais. Não, ela vem para compartilhar um projeto único. Tornar o pensamento de Cristo dentro desta instituição, o que Ele quer que nós façamos, fazer disso um projeto pessoal. Então, isso tem sido um risco, que tem acontecido em muitas comunidades, que a gente se precaver muito de não acontecer na nossa, né? São pessoas que vêm para as instituições para instrumentalizar essas instituições em vista de seus projetos pessoais. Isso aqui seria uma distorção muito grande, né? Quem vem para uma comunidade, né, se for para uma instituição qualquer, uma instituição governamental, uma ONG, nem assim eu acho que seria, mas se presta um pouco mais a esse tipo de situação. Mas uma comunidade religiosa, um carisma, ele não existe para potencializar os projetos individuais. Não, pelo contrário, nós renunciamos aos projetos individuais para ter um só pensamento e fazer do projeto comunitário um projeto individual. Ainda que, volto a repetir, que as nossas individualidades não sejam suprimidas. A maneira de viver é um pouco diferente em relação a este ou aquele, dependendo do seu ministério, das suas características e até da sua personalidade. Então, isso primeiro fica claro, né? Você está entrando em contato, fazendo um caminho de discernimento vocacional para uma comunidade. E uma comunidade significa isso. Aqui existe um ideal que está acima dos projetos individuais. Não podemos instrumentalizar a instituição para realizar nossos projetos. Pelo contrário, nós queremos transformar o projeto divino da comunidade num projeto pessoal. Nós somos também irmãos, e isso ficou muito claro naquela aquele fundamento que foi colocado por Deus naquele dia da oração. Também nós ficamos muito conscientes disso, que nós somos irmãos, nós somos uma família. Não no sentido em que se comumente coloca hoje, né? Porque hoje em dia tudo virou família, né? A empresa é família, o clube de futebol é uma família, o esporte, a reunião de amigos para poder jogar bilhar é uma família, né? Então, hoje em dia, essa terminologia, o que é um negócio curioso, né? Por um lado, a família se desmonta, né? As pessoas perseguem a estrutura familiar e querem que as outras coisas, os outros agrupamentos sejam uma família, né? Então, fica um negócio esquisito. Talvez seja
movimento, né? A gente tem carência de família, destrói a família e quer encontrar a família em outros lugares. E nem sempre isso se configura. Mas no nosso caso, no caso de uma comunidade, sim, de uma comunidade religiosa, ela é uma nova família religiosa. Sendo uma nova família, os membros dela são irmãos. Nós não somos membros de um clube, de uma instituição, nós não somos colegas de trabalho, nós não somos nem mesmo necessariamente amigos, porque aqui a gente gosta uns dos outros, mas nem todo mundo é amigo um do outro, amigo no sentido de ter afinidade afetiva, né? Nós somos irmãos. É como uma família, você tem irmãos, necessariamente você não é amigo dele, do seu irmão, mas você tem a consciência da consanguinidade, de você é irmão dele. Então, quando ele precisa de você, é você que está ali para poder socorrer nas suas necessidades. Então, nós somos uma comunidade de irmãos, nós cuidamos uns dos outros, nós procuramos vivenciar esse cuidado assemelhado ao cuidado que existe dentro de um núcleo familiar, especialmente as pessoas da comunidade de vida. Mas também na comunidade de aliança, o nível de pertença entre os membros, ele deve exceder a um nível de pertença superficial ou primário, como seria o de colegas de trabalho ou membros de um clube esportivo, etc. Então, somos uma comunidade, somos irmãos, pertencemos a uma mesma família religiosa, e Deus quer que nós nos amemos. E isso eu acho que eu posso testemunhar para vocês, que apesar das nossas eventuais divergências e às vezes até de conflitos que possam existir entre nós, não devemos ter uma ideia de uma comunidade perfeita de santos, né? Mas apesar de alguns conflitos que possam existir, eu posso testemunhar, nós nos amamos. E nós não nos amamos com sentimento simplesmente, embora também nós gostemos uns dos outros. Aqui a gente se diverte, a gente gosta de se divertir uns com os outros. Eu me lembro de uma pessoa que compartilhou uma vez que achava que a comunidade era uma coisa assim bem, como é que diz, bem mauricinha, né? Todo mundo sério, todo mundo organizado, né? Com medo de mim, com medo de Alessandra. E um dia ele foi na nossa casa e viu que a gente, né, estavam ali como irmãos, brincando e vivenciando a experiência fraterna, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Mas nós perseguimos um amor maior, aquele amor de quem dá a vida uns pelos outros. E isso é fundamental na nossa experiência. Você vem para cá, você quer vir para a comunidade, então você deve saber que você vem para viver com irmãos e que deve amar esses irmãos. Por consequência, também seremos amados, porque é dando que se recebe, né? Mas nós não podemos garantir o amor dos outros por nós. A gente pode fazer o compromisso de amar. Eu não posso fazer o compromisso de que a outra pessoa me ame. Eu não posso, né? Então eu tenho que garantir e me comprometer com Deus de amar. Veja, esses 3 pontos são importantíssimos no nosso discernimento vocacional, porque eu preciso fazer essa reflexão, né? Eu preciso entender que essa instituição da qual eu estou me aproximando, ela é uma comunidade, ela não é uma reunião de pessoas, um clube para poder a gente se realizar individualmente dentro dela. Não, a gente vai se realizar, vai ser feliz, mas na realização do projeto vocacional carismático que ela tem, que foi inspirado pelo próprio Deus e que também nos chamou para realizá-lo. Por isso que nós podemos ser felizes nisso. Nós somos irmãos, nós não somos só colegas de trabalho, nós vivemos uma família e perseguimos um amor que é mais do que sentimento. É aquele amor que é capaz de dar vida uns pelos outros. E eu só posso me comprometer por mim. Eu não posso me comprometer que os outros vão me amar. Eu preciso me comprometer que vou amar. Na verdade, essa vivência, né, fraterna é um grande apostolado. Talvez seja a nossa maior obra. Veja como Deus é certeiro no modo como Ele guia, como Ele nos conduz. Porque a nossa dúvida era o que é que nós vamos fazer para começar a comunidade.
E quando Deus disse assim, eu quero que vocês sejam uma comunidade de irmãos que se amam, embora isso no primeiro momento possa não parecer uma obra, porque obra para nós seria fazer alguma coisa, fazer um trabalho evangelizador, este talvez seja a nossa maior obra, porque antes de tudo, os discípulos de nosso Senhor existem, eles são chamados a testemunhar o amor. Diz no Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 35, Jesus diz aos seus discípulos: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a própria vivência fraterna, às vezes o pessoal critica a gente, né? Vocês ficam fazendo o quê nessa comunidade? Vocês passam o dia todinho fazendo o quê? É tão engraçado, né? Principalmente na comunidade de vida. Primeiro, era bom que a gente botasse esses camaradas aqui dentro, né? Para ver o tanto que a gente trabalha, para poder saber o que a gente faz na prática. Mas independente disso, porque a gente entende, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, às vezes tem até uma certa crítica, uma certa reticência conosco, nós não nos queixamos por causa disso, né? Mas para os nossos membros é importantíssimo demais entender, né, que a própria vida fraterna, a vivência fraterna já é um apostolado. De algum modo Deus manifesta isso para o mundo. Aquelas pessoas que tiverem acesso à nossa vida, ao nosso estilo de vida, elas devem ver a nossa vida fraterna. E isso muitas vezes será mais edificante para ela do que, por exemplo, ela escutar uma pregação nossa em algum lugar. Veja como Deus é certeiro. Ele nos guiou para isso. Esta é a primeira e talvez a maior obra, porque é a manifestação de um amor concreto. É a concretização do amor. Cada irmão sai de si e dá a vida pelo outro. E isso revela Deus. Feliz de quem tiver acesso a uma experiência dessa, né? Mesmo que ele não conheça Deus na sua inteligência ou tenha dificuldades de compreender Deus na sua inteligência, nas suas emoções, até de sentir Deus, ele vai ver concretamente que Deus existe pelo amor que existe entre aqueles irmãos, né? Então, a vida fraterna é um apostolado, a vida comunitária é um apostolado. Até para nós membros, às vezes nós caímos na tentação de achar que se estamos apenas aqui, dentro da comunidade, estamos ociosos. Não, não é assim. A construção da vida nossa, a maneira como a gente se relaciona, de algum modo Deus vai revelar isso para muitas pessoas e ela se transforma numa obra evangelizadora. Além disso, além do que, seria uma hipocrisia da nossa parte, né? Anunciar o amor de Deus, falar tanto do amor de Deus, anunciar os valores cristãos e não vivenciarmos internamente, concretamente esse amor. Nós devemos anunciar aquilo que vivenciamos. E, portanto, daí a importância maior ainda de uma vida fraterna, de uma vida comunitária, né, que reflita esses três elementos. Que nós sejamos uma comunidade, ou seja, que não tenhamos projetos pessoais, que nós sejamos irmãos, ou seja, tenhamos uma família, cuidamos uns dos outros, e que nos amamos, ou seja, damos a vida uns pelos outros. Isso aqui não se trata de um suplemento, de um acréscimo, nem de algo desejável. Como seria bom se a gente vivesse unido. Mas já que a gente não vive unido, vamos pelo menos nos tolerar para poder a gente continuar a nossa missão. Não, isso aqui seria uma distorção. Não é entrar na comunidade, encontrar um ambiente conflituoso e desistir dos relacionamentos. Eu vou me encaixar aqui, eu vou arranjar um jeito de viver, de conviver para poder continuar a missão evangelizadora. Isso seria uma contradição. Isso seria um paradoxo. Nós devemos anunciar aquilo que nós vivemos. É preciso que aquilo que nós anunciamos, se um dia uma pessoa tiver a oportunidade de entrar na nossa vida concreta, seja na comunidade de vida ou de aliança, ela comprove, constate que realmente aquele amor que nós anunciamos, nós o vivenciamos. Mesmo que existam dificuldades, conflitos, porque nós somos pessoas humanas como quaisquer outras.
Então, também muita gente às vezes tem uma ideia muito fantasiosa, né, de vida fraterna, como se não houvesse nenhum tipo de conflito. É claro que existem, né? Isso existe em todos os âmbitos, em todos os ambientes. Nós precisamos saber lidar com isso e colocar o amor acima de tudo. Então, quando nós conseguimos fazer isso, então o amor fraterno ele aparece para o mundo com uma força impressionante, né? Uma comunidade de amor, de irmãos que se amam, ela tem a capacidade de provocar os homens de hoje, tão marcados pelo individualismo, né? pela competição, pela divisão que é o mundo hoje vive, né? Então é o Evangelho de Cristo, que hoje, o mundo de hoje e de outras épocas também, né? É o Evangelho de Cristo sinalizando a experiência da vida fraterna para poder questionar as relações que estão sendo estabelecidas no mundo de hoje pela maioria das pessoas, né? Inclusive porque, e é bom que eles vejam também, é bom também que o mundo veja, de certo modo, vou usar uma expressão aqui, espero que vocês me entendam bem. É bom que o mundo veja, de certo modo, que nós somos diferentes, né? E que nós até nos conflituamos em algum momento. Porque ao mesmo tempo em que as pessoas veem que nós somos diferentes, elas também conseguem enxergar as nossas semelhanças, a capacidade que nós temos dada pelo próprio Deus de nos amar. Então isso vai trazer uma sadia confusão na cabeça das pessoas. Elas vão se perguntar, ainda que não sejam conscientemente, né? Mas elas se perguntam interiormente, como é que pessoas tão diferentes podem ser tão unidas, ou tão iguais, tão assemelhadas. E nisso consiste a beleza da vida fraterna. É justamente a gente ser diferente e conseguir convergir para um único ponto, que é nosso Senhor Jesus Cristo e a sua missão dada a nós através do nosso carisma. Então, que vocês possam discernir bem se é isso que vocês procuram, se isso ressoa no coração de vocês, e porque vindo para a comunidade, seja a comunidade de vida ou a comunidade de aliança, nós vamos ter que nos empenhar nesse verdadeiro apostolado que é ser comunidade de irmãos que se amam. Me escolheu desde o início para ser